nunca foi sobre nós. A palavra de Deus, tudo que Deus tem feito, essa noite que nós celebramos os 66 anos desta igreja. Eu sei que por aqui passaram muitos homens e mulheres do Senhor. Eu até perguntei ao pastor Bernardino no início, tem algum membro fundador? Ele mostrou algumas pessoas, né? Parece que a irmã foi batizada no tempo da congregação, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Durante todos esses anos, irmãos, apesar de Deus usar poderosamente homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, esta obra nunca consistiu, nunca foi formada ou fundamentada no próprio homem, mas sempre foi sobre Deus, sobre o Senhor, amém? Fique de pé mais uma vez, nós vamos fazer a leitura desse mesmo texto. Nós já fizemos a leitura cantando, né? Agora nós vamos fazer a leitura, toda a igreja, bem forte. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Toda a igreja junto agora. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Querido Deus, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado a Deus por esse banquete espiritual. Ó Deus, nós sentimos, fomos tocados pela Tua presença, e isso é o que torna este momento especial e glorioso. Ó Deus, em nome de Jesus, esse é um momento em que existe no nosso coração uma expectativa, e a nossa expectativa nesse momento é ouvir a Tua voz, receber do trono da graça do Senhor a palavra, o alimento. Espírito Santo, como foi lido aqui nesta noite, Tu tens liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E Tu tens liberdade para falar no coração de cada um. Eu te peço, Senhor, humildemente, fala o coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler são palavras registradas do próprio apóstolo Paulo. E enquanto eu leio esse texto, eu vejo algo muito especial, vejo algo muito profundo. Porque quando nós lemos toda a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos Paulo discorrendo sobre a maravilhosa obra de salvação de Jesus Cristo, o poderoso sacrifício, o plano perfeito de salvação, o poder transformador do Evangelho. Nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito de Jesus aqui com grande propriedade, com muita profundidade. Mas parece que enquanto o apóstolo Paulo escrevia aquela carta, chegou um momento no coração dele, chegou um momento na alma do apóstolo Paulo, que ele foi mais fundo ainda. O coração de Paulo transbordou. Enquanto ele escrevia e narrava e falava sobre a salvação, sobre a nova vida em Jesus. Portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo deve ter passado, assim, enquanto ele escrevia aquela carta, deve ter passado um filme na cabeça dele, na mente dele, e o Espírito Santo, é óbvio, isso é obra do Espírito Santo, isso é a condução do Espírito Santo, levou o coração, a alma, transportou o apóstolo Paulo, né, para as suas memórias, para as suas recordações, e enquanto ele escrevia aquela carta, provavelmente o apóstolo Paulo se recordava do miserável homem que era. Enquanto ele escrevia aquela carta, ele se identificava com cada palavra, ele se identificava com cada gesto, com cada atitude do Deus de amor, com a vida dele mesmo, como miserável pecador que ele era. Enquanto o apóstolo Paulo escrevia aquela carta, provavelmente passava na memória dele as vezes que ele perseguia cristãos, as vezes que ele consentia em torturar aqueles cristãos. Passava na memória dele aquele tempo em que ele era perseguidor, mas que teve um grande dia, um maravilhoso dia, em que ele, rumo a Damasco, teve um encontro poderoso com esse Deus de amor. Ele teve esse poderoso encontro, e é esse mesmo encontro que você está aqui nessa noite, um dia teve. E aqueles que ainda não tiveram, em nome de Jesus, eu oro para que seja hoje, em nome de Jesus, amém, igreja? Mas o apóstolo Paulo, ele se recordou, e a partir daquele grande encontro, o apóstolo Paulo começa a viver uma nova história, um novo tempo na vida do apóstolo Paulo começa a ser vivido. A verdade inunda sua mente, destrói todo conceito errado. A verdade realmente vem sobre a alma dele e é gravada no coração dele pelo sangue de Jesus Cristo. E ele escrevia aquela carta, provavelmente ali no capítulo 8, Paulo estava falando dele. Nenhuma condenação há. Tem um cântico que eu gosto muito, eu me lembro do Lenilton, lembra que cantava lá? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que ovas virão, tempestades do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, queridos. Aleluia. Enquanto o apóstolo Paulo escrevia o capítulo 8, passava a memória na vida dele, ele se via. Talvez muitos daqueles que estavam ali conheciam a vida pregressa do apóstolo Paulo, mas naquele momento ele estava com a oportunidade de dizer e testemunhar o que Deus havia feito na sua vida. E sabe, não há maneira mais poderosa de se pregar senão com a nossa atitude, com a nossa própria vida. O apóstolo Paulo, chegou um momento em que todas essas coisas vieram na sua memória, e aí ele mergulhou, irmãos. Do versículo 33 ao 36 de Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo mergulhou. E ele começa a dizer a respeito do Deus que transformou a sua vida. Não existe nada mais oportuno, e eu creio que foi por isso que o Senhor colocou esse texto no meu coração, para nós hoje meditarmos, para nós nos alimentarmos dele, do que num culto de gratidão ao Senhor, numa programação, numa festa linda como essa, que eu tenho certeza que os céus também celebram nessa noite. Não há nada mais oportuno do que falarmos a respeito do Deus da igreja, o Deus da igreja.
Então nós vamos falar primeiramente sobre o Deus da igreja, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas depois nós vamos também falar sobre a igreja do Deus vivo. Amém? E aí é você, sou eu. Quantos aqui são igreja do Senhor? Diga glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero que nessa noite o Espírito Santo te transporte para aquele momento do encontro poderoso que você teve com Ele. O momento em que você olhou, viu o Senhor e disse: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Porque isso é Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer: ó profundidade da riqueza. A palavra profundidade foi colocada e utilizada pelo apóstolo Paulo para expressar a ideia de algo incalculável. A palavra profundidade, ela nos traz o sentido de algo que a mente humana não consegue calcular e imaginar, a profundidade. Uma vez, eu tive um professor de filosofia lá no seminário, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, mas lá no seminário, o pastor Bernardino, uma vez numa aula de filosofia, ele nos disse uma coisa que eu nunca mais esqueci: que quando a gente conhece um objeto, a gente domina. Não foi isso, pastor? Quando a gente conhece, quando um homem tem um objeto de estudo e ele conhece aquele objeto, então ele passa a dominar aquele objeto. E ele falava disso, e ele aproveitou esse gancho e falou a respeito da profundidade de Deus. Porque Deus não pode ser colocado como um objeto de estudo, porque o homem jamais vai dominar a Deus. Tudo que nós conhecemos a respeito de Deus foi porque Ele revelou. Tudo que nós sabemos, sabemos porque Deus nos ama. Sabemos porque Ele, porque nos ama, se revelou a cada um de nós. E revelou tanto da forma especial quanto da forma geral. Na revelação geral nós temos a natureza, a criação. Na revelação especial nós temos a sua palavra. E mais ainda, o próprio Cristo. Então tudo que nós sabemos, sabemos porque Ele permitiu. Ele que se revelou. Ele que veio até você. Foi Ele. A Bíblia nos diz que nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: ó profundidade. Quando a gente passa algumas folhas, você vai ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele diz o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo o quê? As profundezas de Deus. O Espírito a todas as coisas perscruta. Sabe o que é isso? O Espírito Santo, que é Deus, Ele conhece a profundeza dele mesmo. Amém? Essa mesma palavra é utilizada pelo apóstolo Paulo nesse mesmo sentido, da profundidade. E profundidade do quê? Profundidade da riqueza. Aí você pode imaginar assim: poxa, então o céu tem ruas de ouro, né? Tem as mansões celestiais. Realmente Deus é uma visão capitalista, materialista, mas não é essa a riqueza. Deus é profundo em riqueza. E sabe a que se refere essa riqueza? Essa riqueza é o próprio Filho, é a própria obra maravilhosa de Jesus Cristo. Essa riqueza é tudo que Deus transfere para mim e para você. E o que Ele transfere? Nós lemos aqui, até que contemplemos como por espelho
a face, Ele nos transforma de glória em glória, até que contemplemos como por espelho a glória do Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele vai de glória em glória nos transformando. E qual é o ponto ideal? É que você seja a imagem e semelhança de Jesus. A igreja tem o poder. Sobre a igreja foi derramada a dádiva de se tornar semelhantes a Jesus. E essa é a riqueza. Não existe nada mais valioso do que isso. E principalmente reconhecendo quem nós éramos. Principalmente reconhecendo qual era o nosso destino. Para onde estávamos caminhando. Éramos miseráveis, pecadores, a Bíblia nos diz, pobres, cegos e nus. Essa era a nossa condição. Mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa era a nossa condição. Essa era a nossa história. Deus não nos escolheu quando já éramos perfeitos, já éramos santos, já tínhamos um jeito, agora sim. Não! Ele te escolheu do jeito que você era. Eu tenho certeza que você já não é mais do jeito que você era antes, porque o Deus transformador mudou e tem mudado e mudará a sua vida. Amém? Pela sua obra. E você quer riqueza maior do que essa? Você quer algo mais poderoso do que isso? Transformação. O apóstolo Paulo viu a sua história, ele entendeu a obra de Cristo, e nós, como homens e mulheres do Senhor, precisamos reconhecer essa história nossa que foi mudada. Precisamos reconhecer o poder do Evangelho mudando e transformando a nossa vida. Glória a Deus que eu não sou o mesmo Eduardo que eu era há 1 ano atrás. Glória a Deus que eu não sou o mesmo Eduardo que eu era há 10 anos atrás. Glória a Deus que eu não sou o mesmo Eduardo que eu era há 30 anos atrás. Para por aí que senão vou revelar muita coisa. Glória a Deus. E nada no mundo eu trocaria pelo que Deus fez na minha vida. Alguém trocaria? O que Deus fez na sua vida, você trocaria por alguma coisa nesse mundo? Eu não trocaria. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sabe quem é a sabedoria e o conhecimento de Deus? Nós lemos agora lá em 1 Coríntios capítulo 2. Sabe a quem ele refere? A mais uma vez, sabe quem? A Jesus. Jesus. Vocês percebem aqui que a Trindade o tempo todo, Deus triuno o tempo todo se comunica e vai realizando a obra e vai transformando e vai revelando a profundidade da sua riqueza. Quanto mais uma igreja entende a profundidade da riqueza de Deus, mais ela entende o quanto esse poder transformou a sua vida. É triste porque existem igrejas que hoje se reúnem não para buscar transformação na sua vida, mas vêm buscar bênçãos materiais. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Realmente Ele é. Mas nesse momento aqui, o apóstolo Paulo não estava sendo nem um pouco materialista. Ele estava reconhecendo o poder de Deus na sua vida. E aí esse Deus maravilhoso, ele continua: quão insondáveis são os seus juízos. Glória a Deus, porque os juízos do Senhor são insondáveis. Porque Ele é reto, Ele é justo. E não sofre interferência. A interferência que sofreu foi porque Ele permitiu, que foi através de Jesus Cristo. Porque pela justiça de Deus nós já estávamos condenados. Mas Ele não se conformou e falou assim: não, vamos mudar essa história.
e enviou seu Filho, e aquele juízo foi mudado. Hoje nós estamos salvos. Todos que estão em Cristo Jesus estão salvos. São insondáveis os juízos de Deus. Às vezes a gente ouve as notícias e o que mais temos recebido nos dias de hoje são notícias tristes, notícias dolorosas, violência, droga, em todos os campos, em todas as áreas. São notícias tristes e a gente às vezes olha para um criminoso e a gente julga. Só eu que sou pecador aqui ou mais alguém? E a gente é rápido, né, em disparar o gatilho. Sabe por quê? Os nossos juízos sofrem interferência. Mas os juízos de Deus são insondáveis. Deus não olha para ninguém do mesmo jeito que você olha. Deus tem o jeito, segundo o seu juízo, de olhar para cada um de nós. Porque se Ele olhasse, tudo que teríamos que falar é: ai de mim, ai de mim. Assim como Isaías falou, capítulo 6, ai de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Os juízos do Senhor são insondáveis e inescrutáveis os seus caminhos. E ele diz, começa a fazer perguntas. O apóstolo Paulo, ele começa então a fazer perguntas retóricas. E ele pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o conselheiro dele? Quem que interferiu nisso daí, deu ideia, deu dica, né? Quer uma dica? Tem crente que adora dar dica para Deus, não é? Você já fez isso na sua vida? Você ora para Deus, mas a sua oração já é uma oração sugestiva, né? Você vai ali dizendo, se bobear, você está dizendo o que Deus tem que fazer. Querido, Ele criou todas as coisas. Ele não sofreu interferências de ninguém, porque ninguém conheceu a mente dele, e Ele não pegou conselho com ninguém. Sabe por quê? Porque Ele é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É isso. Esse mesmo texto é utilizado lá no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 13. Isso já havia sido revelado. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Às vezes você fica preocupado. Eu tenho certeza que em 66 anos essa igreja passou por muita coisa. Tiveram momentos difíceis, tiveram momentos tristes. Mas sabe, se o Deus que criou todas as coisas, o grande conselheiro, maravilhoso conselheiro, estabeleceu essa obra, esse trabalho aqui nesse lugar, tudo que temos que fazer é confiar, é descansar que esse Deus soberano, onisciente, onipotente, é Ele quem sustenta a obra, homem nenhum. Eu creio na capacitação do Senhor na vida de grandes homens, na vida do pastor Bernardino, que está à frente da igreja nesses dias, nesse tempo. Mas quem sustenta é o Senhor. É como nós começamos, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre Robert Calley. Eu vi ali a foto, a primeira foto ali na galeria é do pastor Robert Calley. Nunca foi. Nunca foi, eu não sei o nome de todos, mas eu sei de alguns, o Paulo Leite, pastor Paulo Leite. Nunca foi sobre o pastor Paulo Leite, nunca foi sobre o pastor Vanderly, irmãos. Nunca foi. Em todo o tempo, antes de se tornar uma igreja, desde quando era um ponto de pregação, quando a Manuela estava lendo ali, já era o Senhor, já era dele, já era por meio dele e já era para ele. Hoje, 66 anos depois, nada mudou, porque Ele continua sustentando essa obra, Ele continua cuidando desta igreja, Ele entregou a sua própria vida pela igreja.
às vezes nós andamos ansiosos com tantas coisas, às vezes alguma coisa ou outra não acontece da forma que a gente imaginava, e a gente começa a ficar preocupado, e o nosso coração começa a ficar ansioso. Sabe, nessa noite o Senhor quer dizer para essa igreja que é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E acredite, todas as coisas são todas as coisas. Ele não botou lá, com exceção a Igreja Congregacional de Vicente do Carvalho. Todas as coisas, inclusive esta igreja. E aí nós passamos a entender e a meditar sobre a igreja do Deus vivo, a igreja que pertence a esse Deus profundo em riqueza, sabedoria e conhecimento. E quanto mais a igreja entende que é dele, ora, nós somos dele porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Vamos dizer essa palavra de novo? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui em Vicente de Carvalho se reúne o povo que é de propriedade exclusiva dele, porque dele é essa igreja, é dele. E ao mesmo tempo que isso nos traz uma segurança, isso nos traz também uma responsabilidade, porque é dele. Porque quando nós falhamos, porque quando nós fazemos as coisas e realizamos esta obra em algum momento com desídia, não é contra o pastor, não é contra o presidente do seu departamento, mas é contra o dono da igreja, porque a igreja é dele, é dele. E porque a igreja dele, precisa residir no coração da igreja sempre uma expectativa, uma vontade, um desejo profundo de estar aqui nesse lugar, de servir a Ele nesse lugar, de se deixar ser usado por Ele nesse lugar, porque é dele. E se é dele, Ele colocou aqui por um propósito, e Deus tem um propósito para este lugar, e Ele confiou a esta igreja que é dele. Ele confiou em você. Ele poderia usar anjos, né? Nós cantamos o hino: ao redor do seu trono, milhares de milhares em refulgente luz, não é isso? Deus poderia dar ordem a esses milhares de milhares que estão agora ao redor do seu trono e vir à terra, não poderia? Aí eu vou falar como eu falo lá na abolição, dá licença, pastor. Amém ou não amém? Ele poderia, mas Ele confiou em você. Tudo que você faz aqui nesse lugar, você faz para Ele, porque é dele. É dele. A igreja existe há 66 anos, e eu disse, por muito esforço, muito trabalho, e com essa palavra não é a intenção de Deus diminuir ou menosprezar todo o sacrifício aplicado de grandes homens e mulheres. Mas isso tudo só aconteceu até aqui aos 66 anos, só aconteceu por meio dele, por meio dele. Esse coral lindo cantando, só canta por meio dele. Eu amo corais. O pastor falou, minha mãe era regente, eu falei para ele, poxa, quanto tempo que não estou num culto com um coral. A gente tem um coral lá na abolição, mas ele é meio capenga. Em nome de Jesus vai se firmar, amém? Mas irmãos, isso tudo acontece por meio dele. Esse ministério de louvor, as ministrações edificantes do pastor Bernardino, é por meio do Senhor.
pecador que se arrepende, por mais que você seja um instrumento de Deus, não é responsabilidade tua convertê-lo, mas ele se converte por meio dele. Se Vicente de Carvalho vai passar por uma grande transformação, em nome de Jesus, e isso vai acontecer, e quando acontecer, eu creio, amém? E vai acontecer por meio dele. E para ele. Precisamos entender e sair daqui nessa noite entendendo isso. Porque isso muda a forma com que você se veste para vir para a igreja. Muda a forma com que você lê a palavra. Às vezes o pastor pega um texto e é triste quando a gente vê a igreja. Vamos ler 11:33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Desanimado, triste isso. Quando você entende que por dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, igreja, você vai ler isso fervendo no seu coração. Você vai cantar diferente. Você vai orar diferente. Nosso querido Ministério de Louvor abriu o culto dizendo sobre a nossa vida diária com Deus. A sua vida diária com Deus muda quando você entende que tudo é dele, por meio dele, para ele. Tudo muda. É uma nova forma de viver. E o apóstolo Paulo era movido por essa verdade. E a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente pensa, puxa, que homem poderoso, que autoridade, que conhecimento, quantas cartas poderosas, profundas foram confiadas ao apóstolo Paulo, foram reveladas por meio dele. Um homem que foi usado grandemente por Deus, um homem que transpirava o evangelho, fundador de igrejas, pastor de igrejas, um homem que formava novas lideranças. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, e a gente sabe disso. Mas sabe o que movia ele? Era essa verdade. Era essa verdade, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E sabe o que acontece quando nós entendemos isso? Quando a igreja entende e vive e caminha com base nessa verdade, o próprio texto nos responde: a ele, pois, a glória eternamente. O Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado quando nós vivemos de forma que expressamos que nós pertencemos a Ele, que essa igreja é dele, que nós fazemos e realizamos a obra para Ele e por meio dele. O nome do Senhor é glorificado. O nome dele. O nome do Senhor não é somente glorificado se eu canto bem, se eu prego bem, se eu oro com palavras bonitas. O nome do Senhor é glorificado à medida que nós sumimos, que nós morremos. No momento que a gente sai de cena e diz: é Ele. É Ele, não sou eu. É dele, por meio dele, para Ele. E se você observar, grandes homens na Bíblia se tornaram grandes homens porque viviam dessa forma. E inclusive o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que ele se colocava como o principal dos pecadores. Um pastor admitir isso, não é? O principal dos pecadores. Quantos aqui são os principais do pecado? Eu sou. Amém? Eu sou o principal dos pecadores. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse a misericórdia dele, a graça dele. Ai de mim se a misericórdia dele não se renovasse sobre mim a cada manhã. Ai dessa igreja se não fosse o Senhor. Que essa igreja continue glorificando ao Senhor, que possa caminhar e ser ousada nessa verdade. É dele.
Vamos ler mais uma vez o versículo 36? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Agora você vai colocar a sua vida, porque dele, por meio dele, para ele, é a minha vida. Diga assim: porque dele, por meio dele e para ele é a minha vida. Amém? Agora você vai colocar a sua família, porque dele, por meio dele e para ele é a minha família. Aleluia! E essa igreja, vamos lá? Porque dele, por meio dele e para ele é esta igreja. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.